Olá, pessoal. Sou professora Luciana Protásio, sou fisioterapeuta e hoje eu vou tratar com vocês sobre o tema sono após AVC, né? Pós-AVC, pós-acidente vascular cerebral. Vamos lá. O conteúdo geral que vamos abordar nessa web é uma visão geral sobre o sono, ritmicidade circadiana e a regulação deles. Parâmetros sono e vigília, as áreas cerebrais que podem estar relacionadas, e aí mais especificamente no AVC, quais são os principais distúrbios, as consequências, os danos e benefícios, né, que isso poderia ter. E a relação disso com a reabilitação e hábitos de higiene do sono. Lembro a vocês também, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, que no ano passado, em 2018, nós tivemos outras 2 web palestras sobre sono. Uma delas tratando sobre a prevenção de agravos à saúde e outra sobre o sono nas doenças neurológicas de uma maneira geral. E hoje nós vamos falar sobre, mais especificamente, o sono no AVC. Outra consideração é que em todas essas webs, assim como na de hoje, tem uma parte inicial, né, um embasamento sobre sono, porque os profissionais de saúde, de maneira geral, os que não trabalham ou que não pesquisam diretamente com isso, entendem que o sono interfere no dia a dia do paciente, numa possível recuperação, no estado de saúde dele de maneira geral, de bem-estar, mas não consegue entender as suas minúcias e onde pode atuar, onde pode ajudar esse paciente, né? Então, vamos lá. O sono, quando falamos em sono, quando alguém fala em sono, já vem determinadas imagens, né? Imagens de muito cansadas, as pessoas hoje têm uma vida muito corrida, então elas adormecem, né? Às vezes trabalhando, na hora que são dependentes de despertador, quando o despertador toca, nem sempre consegue levantar com a disposição no estado de alerta necessário. Adolescentes têm dificuldades em parametrizar bem, organizar bem esse sono. Tem aqueles momentos em que o sono é tão grande, o cansaço é grande, que sobrepõe até a vontade de comer, né, como exemplificado com essa criança. E situações diversas. Então, o sono, cada vez mais, ele ganha notoriedade, né? Não só para o caso da AVC, que é o que a gente vai falar assim, para todos de maneira, até para as pessoas ditas saudáveis, né? E é tanto que o sono, ele passou até a ser alvo, digamos assim, né? De piadas, de ironias presentes nas redes sociais, né? De memes, como se diz, como, por exemplo, esses que eu coloquei aqui, né, nessa tela para vocês, né? Então, é algo que a gente realmente precisa considerar. E nós, como profissionais de saúde, precisamos, né, entendê-lo bem, e mais especificamente para aquelas condições de saúde que costumamos, né, nos deparar mais. Então, o sono não é fácil definir, né, o sono, seja sob o ponto de vista fisiológico ou seja com base na descrição comportamental do indivíduo que dorme, né, de como ele tem essa percepção. O interessante é que algumas fases do sono, elas mostram características eletrofisiológicas semelhantes às da vigília, ou seja, aqueles momentos que você está acordado, que o indivíduo está acordado. E no eletroencefalograma, no padrão respiratório, na presença de movimentos oculares e de alguns movimentos corporais. São sobre esses aspectos que algumas fases do sono se assemelham à vigília, diferindo de outras etapas do sono em que há uma completa quietude e um elevado teor de ondas lentas nesse eletroencefalograma. Né? Então, se precisa diferenciar, né, o estado do sono, a fase do sono, com a fase da vigília. E o ideal é que isso esteja muito bem sincronizado no indivíduo para que ele possa render melhor no seu dia a dia, para que possa se evitar agravos à sua saúde. Com sono, então,
esses autores definiram em 2011, né, como sendo um complexo estado fisiológico no qual há uma interrupção periódica e temporária do estado de alerta, ou seja, de vigília, em que a atividade motora voluntária ela está quase completamente abolida. Esse sono ele é ativado, ele é ativamente regulado, né, e organizado e desempenha um papel importante na restauração da função física e mental. Ou seja, é através do sono que se restaura, né, a condição física do indivíduo, a condição mental, para que no próximo ciclo de vigília ele possa estar com essas funções bem ativadas. Então, quando se fala em sono, a gente tem que entender que o sono, a fase do sono, ela é composta por estágios. E existem alguns parâmetros que eles são essenciais, como colocado aqui na figura, para o estadiamento do sono, que são eles: o eletroencefalograma, que é realizado, o eletrooculograma e a eletromiografia, que normalmente ela é submentoniana. Isso aqui são padrões até que são usados na polissonografia como exame. E são através desses 3 exames, digamos assim, dos 3 parâmetros que eles vão nos passar, dos parâmetros que eles vão nos passar, é que começou a se entender, que foi se entendendo melhor o padrão, né, de sono do indivíduo. E daqueles que possivelmente seguem da amplitude dita normal e vão variando, né, para algum distúrbio, seja qual ele for. Então, nesses estágios do sono, nós temos a fase não REM e a fase REM, ou seja, o estágio não REM e o estágio REM. Vamos ver como é que são eles. O estágio não REM, ele é dividido, né, digamos assim, subdividido em 3 estágios. O N1, subestágios N2 e N3, não REM. A sigla ela vem do inglês, que é No Rapid Eye Movement. Não há movimentos rápidos dos olhos, que foi verificado pelo eletrooculograma. Né? E nessa fase do sono, nessas fases, o indivíduo ele se encontra relaxado, no estado de relaxamento. E o soltônus basal é o que está ativado, né? Com isso, um aumento progressivo de ondas lentas, né, nas suas ondas cerebrais, detectado pelo eletroencefalograma. Já o sono REM, ou seja, o sono que tem movimentos rápidos dos olhos, é conhecido também como sono paradoxal, ele é o estágio mais profundo do sono. Mas, olha que interessante, com eletroencefalograma semelhante, ou seja, que percebe as ondas cerebrais, semelhante à vigília com os olhos abertos. Então, o indivíduo está no sono profundo, ele está no estágio de hipotonia muscular, ou mesmo atonia muscular, mas o seu eletroencefalograma ele tem uma atividade como se ele tivesse acordado com os olhos abertos. Certo? É nessa fase que as pessoas apresentam, que os indivíduos, né, costumam sonhar. É na fase REM. Voltando um pouco à fase não REM, né, que é um sono mais superficial, digamos assim, porém ele tem um aumento progressivo de ondas lentas, né? O que acontece nele? Há uma baixa atividade neuronal, a taxa metabólica é baixa também e a temperatura encefálica. Há um declínio da atividade sináptica, então aí esse declínio da atividade sináptica vai ajudar nessa restauração das funções físicas e mentais, né? E pouca atividade muscular também contribui para isso aí. Aí quando ele entra no ciclo seguinte, que é o do sono paradoxal, ele fica com uma hipotonia, né? Essa hipotonia é mais significativa do que no anterior, mas o seu estágio profundo tem um eletroencefalograma similar à vigília. É aparentemente até contraditório, como diz o nome mesmo desse estágio, né? Estágio REM ou sono paradoxal. O sono
de maneira geral, ele é composto, né, o sono da noite, vamos dizer assim, entre 4 a 6 ciclos bifásicos. O que são os ciclos bifásicos que ele diz? Fase em REM e fase não REM. Então, cada ciclo desse, durante uma noite, ele pode variar entre 70 e 110 minutos, somando o REM ou não REM. E temos essa variação do REM de 5 para 45 minutos e do não REM um pouco mais, de 45 até 84. E isso se repete na noite, né? Esse ciclo bifásico do REM com não REM, em torno de 4 a 6 vezes, né? Considerando isso, um indivíduo que está com seu padrão de sono, vigília, estabilizado, regulado. Aí aqui, nesse esqueminha, fica mais claro, vou tentar deixar mais claro as fases do sono para vocês, né? As 4 fases do sono. O sono REM, que é o sono mais profundo, o sono paradoxal, e o sono, né, as fases não REM, composta por N1, N2 e N3. Um sono leve, que é composto, que pega aí 10% do tempo daquele ciclo. O sono médio, em torno de 45%, é que pega mais. Entrando no sono profundo, 25%, e o sono REM, 20%. E aí o que? Nessa primeira fase do sono, considerada que é a N1, sono leve, o que acontece? As ondas cerebrais, elas desaceleram e a atividade muscular despenca, cai. Às vezes elas geram espasmo e sensação de queda, né? Essa pessoa, o indivíduo está dormindo e de repente tem uma sensação como se fosse cair, ele está no sono leve ainda, no sono não REM. Quando o corpo entende que escureceu, ele começa a liberar a melatonina, que é o hormônio do sono, e nós vamos falar posteriormente mais sobre isso. Na segunda fase do sono, o sono médio, que envolve em torno de 45%, né, ao longo da noite, os olhos eles param de se movimentar, o indivíduo vai ficando mais relaxado, até a fase não REM, né, não há movimentos rápidos dos olhos, as ondas cerebrais elas ficam mais lentas, e a temperatura do corpo e a pressão sanguínea, elas diminuem, ok? Vindo para a terceira fase do sono, subfase, digamos, é o N3, o sono profundo, que corresponde a 25% ao longo da noite, e nele o cérebro libera ondas de formas muito lentas, e o metabolismo cai. É bem mais difícil acordar, né, porque ele está no sono profundo, e pode haver desorientação por alguns minutos. De repente ele é acordado nesta fase, para algumas pessoas que apresentam tal distúrbio, é que podem vir um sonambulismo, quando ele está no sono profundo. Depois ele volta para o sono, aí depois ele vem para outros, completando o ciclo, para a fase REM, que é de movimentos rápidos dos olhos, é o sono paradoxal, onde a atividade cerebral ela está alta, a respiração também e a pressão sanguínea. Os olhos se movimentam rapidamente, daí dá o nome dessa fase, REM, e aí é nessa fase que acontecem os sonhos, né? Então, diferente de quando a pessoa pensa que de repente nos sonhos é quando a pessoa está no sono leve, não. O sono leve se caracteriza pela primeira fase do sono não REM, né? E aí vamos à vigília. Não dá para falar de sono, não dá para entender sono sem entender a vigília. É um ciclo sono-vigília, né? Ou vigília-sono. Então, eles estão muito bem interrelacionados. É cíclico, isso aí. O ciclo sono-vigília é cíclico, dentro de 24 horas. Então, o sono se complementa com a vigília, vice-versa, né? E entra aí também o conceito de ritmicidade circadiana. Então, definindo vigília, ela é o espectro de estados comportamentais nos quais os indivíduos apresentam atividade motora voluntária e respondem, né, ativamente aos estímulos internos e externos. Tá? Tratando-se de ritmicidade circadiana, nós temos que o que é que significa isso? Como um dia ele consiste de um ciclo com período de alternância entre claro e escuro e uma duração de 24 horas, muitas das funções biológicas do indivíduo eles obedecem ao mesmo ritmo diário.
né? Os ritmos circadianos, eles se expressam por meio de hábitos e de comportamentos que se repetem, que são cíclicos, como vigília, sono e o estado de alerta e ritmos fisiológicos. Por exemplo, variação de temperatura no corpo, secreções de hormônios. Pensando aqui, vamos deixar mais bem ilustrado aqui, o ciclo sono-vigília. Então, como é que se dá? Nesse ciclo aqui, sono-vigília, vamos considerar como um relógio. Aqui em cima está meia-noite, aqui embaixo está meio-dia, à direita 6 horas da manhã e à esquerda às 18 horas, né? Então, como é que acontece? Vamos começar aqui em torno das 6 horas. Em torno das 6 horas, quando o dia, né, clareia, quando o dia aparece, digamos assim, a luz do sol, a claridade, vai parar a secreção de melatonina, que é um hormônio que é mais responsável pelo sono. Então, quando vem o dia, a melatonina ela para de ser secretada. Em paralelo, vai aumentar o quê? O hormônio cortisol, o pico de secreção do cortisol acontece aqui. E aí o indivíduo vai ficando mais alerta, porque o cortisol ele tem essa função de deixar o indivíduo mais alerta e às vezes pode até levar para um nível de estresse. E aí isso vai passando o dia, né? Passou do meio-dia. Um pouco depois do meio-dia é quando o indivíduo tende a atingir o melhor da sua coordenação, né? Ele também vai atingir por aí a melhor velocidade de resposta que ele pode oferecer, que ele pode dar. E ele está no período, quando chega no fim da tarde, de sua maior eficiência cardiovascular e de força muscular. Então, isso, gente, também pode ser pensado e deve ser pensado quando vamos propor para os nossos pacientes, para os indivíduos, ou mesmo para a nossa saúde particular, os tipos de atividades, em que horários de atividade eu poderia render mais, eu poderia usufruir mais de seus benefícios, né? Então, atividades que exijam muito cardiovascular e força, um bom horário para fazer é à tarde, no fim da tarde. Após as 18 horas, quando vai começando a escurecer, a luz do sol, ela vai se afastando, o que é que vai começar a acontecer no escuro? Vai começar a acontecer a secreção da melatonina, conhecido como hormônio do sono. Então, escureceu, ela começa a ser secretada. O indivíduo chega na mais alta pressão sanguínea, sua temperatura corporal também fica mais alta. Continua a secreção de melatonina, próximo à meia-noite, há uma supressão do movimento intestinal. Por isso, aquelas orientações, né, que se diz não comer comidas pesadas, de difícil digestão à noite, não comer demais. Por quê? Porque é um horário em que o movimento intestinal ele já está diminuído e próximo da meia-noite está suprimido. Então, essa digestão ela não vai acontecer de maneira tão eficiente. E se você ainda passa do limite com o tipo de alimentação, pode trazer desconfortos, né? E aí, da meia-noite até as 6 horas da manhã, o indivíduo entra no sono profundo, aí faz todo o ciclo de sono, né? E a temperatura corporal mais baixa, ela é atingida próximo ao dia clarear. No geral, é assim que se dá o ciclo sono e vigília. Por que no geral? Gente, porque esses horários, eles não são bem padronizados para cada indivíduo. Cada indivíduo tem um horário diferente para dormir, para acordar, mesmo considerando aquele indivíduo que está num padrão regular, dormindo a quantidade de horas que são necessárias, mas cada um tem um horário diferente do outro para dormir, né? Então, continuando, esse sono, né, o ciclo sono e vigília, o sono ele é regulado por secreções hormonais, né, e por áreas específicas do nosso encéfalo. Como é que acontece? Temos aqui o encéfalo. Quando, através da retina, entra-se um sinal, digamos assim, né, de ausência de luz, ou seja, que anoiteceu, que o sol se pôs, né, se põe já, essa ausência de luz, ela manda sinais, né, pelo sistema nervoso central, para o núcleo supraquiasmático, essa sigla de núcleo supraquiasmático.
Esse núcleo supraquiasmático, ele sinaliza o gânglio cervical superior, que eu não consigo ficar ilustrado aqui na foto, gânglio cervical superior, e aí então acontece a liberação de noradrenalina, né? Essa noradrenalina, ela vai estimular a glândula pineal, e estimulando a glândula pineal, essa glândula ela vai produzir e secretar a melatonina, que é o hormônio conhecido como hormônio do sono, que é quando ele vem à noite, quando ficou escuro, né? E aí, isso vai permanecer durante toda a noite. Quando clarear, voltar a clarear novamente, a secreção da melatonina ela vai cessar e vai começar a secreção do cortisol. Então, essas áreas cerebrais são áreas importantes para a relação, a regulação do sono. A melatonina, conhecida como hormônio do sono, ela tem funções específicas, importantes no nosso organismo. Como, por exemplo, ação sobre os hormônios anabólicos, ela melhora a resposta imunológica do indivíduo, tem ação antioxidante, é neuroprotetora, então uma pessoa que tem padrão ciclo sono-vigília adequado, sem secreção de melatonina adequada, ela tem uma neuroproteção, o contrário, né, também se faz a verdade, ela retarda o envelhecimento e reorganiza o ciclo do sono, né? Aqui nesse gráfico, nós podemos observar de maneira simples, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que o cortisol e a melatonina são hormônios que trabalham em situações opostas. Então, quando um está aumentado, o outro está diminuído. Quando a secreção de um está aumentada, do outro está diminuído. Pela linha azul está sendo representada a secreção do cortisol e no vermelho a de melatonina. Ou seja, quando se está claro, bem claro, atinge-se o pico da secreção de cortisol. Quando se está escuro, bem na meia-noite, por aí, né, com as variações que podem ocorrer de acordo com cada indivíduo e com o local também, né, o clima do local que se interfere, atinge-se o pico de secreção da melatonina e o cortisol está no mínimo. Quando o cortisol está no máximo, a melatonina está no mínimo. E aí, nós temos que pensar na relação sono e cronotipo. Eu não sei se alguns já ouviram falar esse termo, pode até já entender o que significa, mas não saber pelo termo. Então, como o cronotipo, ele pode relacionar-se com a capacidade de adaptação e o desempenho de atividades diárias. Quando são exigidas mudanças nos hábitos de sono que possam determinar tanto a privação, né, ou débito desse sono, desse importante estado funcional que é o sono. Então, o sono ele é regulado, faz parte do ciclo sono e vigília, o ritmo circadiano de dormir e acordar, o ciclo sono e vigília, ele associa-se a essas diferenças interindividuais, de indivíduo para indivíduo que acontece na fase, no horário, do marcapasso circadiano endógeno, né, lá do núcleo supraquiasmático, quando começa, cada um, no geral, os nossos são semelhantes, mas cada indivíduo reage de maneira diferente, e aí isso determina o seu ritmo circadiano, isso determina o seu cronotipo, né? E o cronotipo determina o ritmo corporal, vai, né, pelo ritmo corporal variável, segundo a disposição inata, gente, da pessoa, que de acordo com as horas mais propícias para acordar e dormir, apresenta maior ou menor rendimento em suas atividades no período da manhã ou da tarde. Ou seja, são aqueles indivíduos que alguns têm características para dormir cedo e acordar cedo. Isso eles estão considerando a sua demanda espontânea. Não é o que ele tentou regular por uma necessidade de trabalho, de compromissos, o que seja. Ele tem a necessidade, a vontade de dormir cedo e acordar cedo. E durante o dia ele tende a ficar mais alerta. Esse é considerado um indivíduo matutino. Aquele indivíduo que tende a dormir mais tarde, estando alerta, estando bem, e acordar mais tarde,
estando bem, também não é porque ele forçou aquela situação, ele é considerado um indivíduo vespertino, cronotipo vespertino. Tem aqueles outros indivíduos que se adaptam tanto ao matutino quanto ao vespertino. Ele é considerado um cronotipo indiferente ou intermediário. E aí, ao longo da vida, né, com o avançar da idade, se tem diferenças entre mudanças que ocorrem, né, durante a vida, se diferença na quantidade de horas para necessárias, né, para completar esse ciclo sono e vigília de maneira adequada, a quantidade de horas para dormir aí no sono. Então, os recém-nascidos, de maneira geral, eles precisam de mais horas de sono, 18 horas de sono, né, considerando que o dia tem 24, muitas horas de sono, pouco tempo acordado, né, e tem um ritmo bem diferente de um adulto. Por isso que os pais, né, nessa fase inicial, ficam muito cansados, porque tem ritmos bem diferentes do recém-nascido. Quando a criança, essa quantidade de horas vai diminuindo, então vai precisando de menos tempo necessário para o seu sono. Quando adolescente, já sobe novamente. Então, os adolescentes são aqueles que, às vezes, conhecidos como eternamente sonolentos, porque eles já têm uma necessidade maior, uma quantidade maior de horas para dormir, para se sentir bem, recuperar bem o seu ciclo sono-vigília. E muitas vezes com seus compromissos, que estão cada vez maiores, né, dos adolescentes, compromissos de estudos, de tarefas, atividades, etc., isso nem sempre é possível ele conseguir dormir a quantidade de horas necessária. Quando adulto, ele cai novamente, chegando para idoso, até podendo chegar às 7 horas e meia necessárias. Mas os idosos, eles têm múltiplos e curtos episódios de sono ao longo do dia. Né? Então, eles dizem que dormem pouco, mas eles terminam dormindo várias vezes, fragmentando um sono, né? Outras situações também podem fazer com que o padrão de sono, o ciclo sono e vigília do indivíduo, ele modifique. Como, por exemplo, a gravidez, né? A secreção de hormônios sofrem variações, o corpo da mulher também, e isso vai repercutindo no seu sono. Como também situações como idosos que ficam mais acamados, pessoas, né, que estão com menor mobilidade, que estão com alguma lesão neurológica, por exemplo, tem modificações nesse sono, cronotipo e no seu padrão sono-vigília. Aí chegamos diretamente no AVC. E agora tudo vai ficar mais claro para vocês, né? Tudo ou quase tudo. O que não ficar por questão de tempo ou que possa não ter ficado tão abrangente também, vocês podem entrar em contato comigo pelo Telesaúde, teleconsultoria ou pelo meu e-mail. Então, o acidente vascular cerebral, ele é uma importante patologia neurológica ocasionada pela interrupção do fornecimento de sangue ao cérebro, comumente devido à ruptura, caso AVC hemorrágico, ou obstrução de um vaso sanguíneo, que é o caso do AVC isquêmico. Então, no caso do AVC, o quadro clínico dele é bem variado. No geral, aqueles indivíduos eles ficam com hemiparesia ou hemiplegia, pode ter predominância em membro inferior, predominância braquial. Alguns entram com distúrbios cognitivos, outros não. Esses distúrbios podem ser de leve, moderado a grave. Um paciente ele pode se recuperar mais rápido, o outro pode ficar com deficiências mais severas. Então, o quadro varia muito. Acontecem limitações físicas e funcionais com isso e dificuldade nas atividades de vida diária desses indivíduos, o que compromete de alguma forma a sua independência funcional. Então, o seu processo de tratamento, de reabilitação pós-AVC tem que considerar tudo isso aí e vai tentar devolver, né, diminuir essas limitações físicas e funcionais, diminuir essas dificuldades nas atividades de vida diária, diminuir algum déficit cognitivo, diminuir déficits na fala, e casos de afasia, e levando a independência funcional ao indivíduo de volta, né, na medida do que for possível para ele. Em paralelo, dentro desse quadro clínico variado, existem os distúrbios de sono que afetam o paciente de AVC, mesmo que ele não tenha tido, nunca tenha sofrido na vida com distúrbios de sono, com sono perturbado, assim.
Mas o AVC em si já gera alguns distúrbios do sono, que também variam em gravidade de acordo com cada caso, com cada indivíduo. E aí, pensando em regiões encefálicas que estão relacionadas com a regulação, com o controle do ciclo sono e vigília, e pensando-se que o acidente vascular cerebral, ele acontece ou no hemisfério direito, ele acontece ou no hemisfério cerebral direito ou no hemisfério cerebral esquerdo, às vezes em região de tronco encefálico também, alguns podem pegar cerebelo, então ele pode atingir algumas dessas regiões que têm regulação, que são responsáveis, fazem parte da regulação do sono, e aí é que nesse paciente de AVC, o seu sono vai ficar mais comprometido, né? O seu padrão, o sono-vigília. São eles o núcleo supraquiasmático, que vai pegar as informações vindas pela retina, vai, né, jogar para a glândula pineal, próximo ao hipotálamo, na região do hipotálamo, para liberar a secreção para liberar a melatonina, o hormônio do sono, né, o da noite. O tálamo, né, ele faz uma ativação cortical aí, mantém essa ativação cortical para a sincronização desse som. A ponte também tem importância nessas vias, nessas relações e intercomunicações, porque ela tem responsabilidade de ativação e controle do sono REM, aquele sono paradoxal, o sono mais profundo. E o bulbo também, porque no bulbo está o sistema SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente, que é responsável pela vigília, pelo estado de vigília. Então, todas essas regiões são responsáveis por essa regulação sono e vigília. Se o AVC atingir qualquer uma delas, ou se for mais de uma, pior ainda, esse sono ele fica mais afetado. Então, no ciclo sono e vigília, no AVC, o que é que nós temos? Nós temos que, após o AVC, o indivíduo ele fica com sua função motora reduzida. O nível de atividade dele, né, cai, diminui consideravelmente, e isso vai variar de acordo com a gravidade, né, gravidade e extensão do AVC pelo qual ele foi acometido. Com isso, né, por ele estar com a atividade diminuída, com suas funções motoras diminuídas, que tem aquela repercussão na sua capacidade funcional, que tem repercussão em limitar a atividade de vida diária, e uma coisa vai complicando a outra, digamos assim, vai chamando a outra. Em paralelo, né, ele entra, digamos assim, com problemas no sono-vigília, que isso se retroalimenta, né? Então, no sono, o que é os padrões que são comuns de acontecer com esses pacientes? Ronco, né? O paciente ronco, ele pode passar a ter uma apneia obstrutiva, mesmo que não tivesse antes. Ele passa a ter uma maior duração de sono, tem a necessidade de dormir mais, até para os controles maiores de neuroplasticidade, de recuperação, reorganização cerebral. Fragmentação do sono, o sono dele fica muito quebrado, digamos assim, né? E com isso acontece mais despertares durante a noite. E é uma maior latência do sono, que leva ele a um distúrbio de insônia. O que é a maior latência que a gente diz? É aquele tempo entre você se deitar para dormir até a hora de você realmente conseguir pegar no sono, como se diz. Então, isso é a latência. Uma latência muito grande causa distúrbios, como, por exemplo, uma insônia, né? O ideal é que quando você deite para dormir, você já consiga adormecer. E no período da vigília, né, na fase da vigília, nesse ciclo, o que é que tem? Como é que esse indivíduo fica após AVC? Ele passa a ter uma sonolência excessiva durante a vigília, durante o dia, digamos assim. E para compensar isso aí, porque ele não dormiu bem, digamos assim, à noite, porque teve o sono fragmentado e muitos despertares, ou até mesmo podendo chegar à insônia, ele fica muito sonolento durante a vigília, dia, e ele vai precisar, né, o corpo vai pedir, digamos assim, uns episódios de cochilo, como fosse formas de compensar esse sono da noite, que não ficou. Apesar que essa compensação não existe. Vai dar uma sensação de fadiga nesse indivíduo, nesse paciente,
que pode se propagar, né, por muitos dias, meses, se isso não for logo solucionado, se os profissionais de saúde não tiverem logo uma visão para essa situação. Problemas cognitivos podem trazer também, como falta de atenção e de concentração. Então, isso aí, esses fatores devem ser somados aqui, né? Porque é um ciclo. Então, a gente não pode pensar em sono isoladamente, nós temos que pensar em vigília. Nós não temos que pensar que sono está dicotomizado de vigília, porque sono repercute na vigília e vigília repercute no sono. Né? Então, tem que ser estudado juntos, tem que ser tratado juntos, tem que se ter intervenção conjunta para isso aí. Então, vou falar para vocês desse estudo aqui, uma tese de doutorado de Débora Oliveira com a orientadora Tânia Campos, de 2018, bem recente, e o objetivo do estudo, né, da tese foi a análise do padrão sono-vigília em pacientes com AVC. Então, tinha-se um grupo de AVC, de pacientes de AVC, tinha um grupo com controles saudáveis. Ambos, né, passaram pela actigrafia, que é através do actímetro, né, desse equipamento, que avalia durante 24 horas o padrão de sono e vigília do indivíduo, trazendo dados objetivos. Foi aplicado também o IQSP, que é o questionário de qualidade de sono de Pittsburgh, que já é uma medida subjetiva do sono para ambos também, tá? E quais foram os pontos mais relevantes, digamos assim, que eu considerei mais aqui para vocês? A referência completa dela está lá no final, se vocês quiserem, né, acessar. Os pacientes de AVC, quando comparados em relação aos saudáveis, aos controles saudáveis, eles apresentaram uma qualidade de sono ruim. Ou seja, eles tinham um sono pior do que os saudáveis, era considerado um sono ruim. Os pacientes de AVC, apresentam menor nível de atividade no sono e na vigília. Ou seja, quando comparado a saudáveis, ele é menos ativo na vigília, no tempo que ele está acordado, ele está ficando mais parado, ele está ficando mais imobilizado, né? Ele está ficando sem pistas ambientais, né? Ou não está usando essas pistas ambientais de maneira adequada para manter o seu sono. E isso no sono também repercutiu. Se ele tem o menor nível de atividade na vigília, isso também no sono, porque tem a fase do sono em que pelo encefalograma as atividades cerebrais elas devem estar altas, mas ele também é menor do que em sujeitos saudáveis. Uma maior duração do sono, como já foi comentado anteriormente, né? O indivíduo apresenta uma maior duração do sono, com isso o menor tempo de vigília também vai para ele. E olhem que interessante, eles apresentam maior variabilidade intradiária e maior estabilidade interdiária. O que é isso? Se eles apresentam maior variabilidade intradiária ao longo do dia, dentro do mesmo dia, é porque eles não estão conseguindo manter um ritmo adequado, né? Um ritmo das suas atividades durante o dia, então está variando muito. E, por outro lado, eles apresentam maior estabilidade interdiária de um dia para o outro. Então, eles conseguem pegar as pistas ambientais, né, os zeitgests, como a gente chama, para sincronizar, né, o seu organismo e tentar sincronizar o seu sono-vigília. Porém, isso tem que estar casado com o seu ritmo, né, durante o dia. Então, gente, qual foi a conclusão? O nível de atividade, a estabilidade e a fragmentação do ritmo de atividade podem, sim, alterar o padrão sono e vigília e causar problemas na qualidade do sono dos pacientes com AVC, o que pode ser um marcador temporal para o planejamento da intervenção terapêutica ser usada com esses pacientes durante o seu processo de reabilitação. Então, é algo que devemos pensar como profissionais de saúde. Esses pacientes pós-AVC, eles estão com seu nível de atividade diminuída, na vigília, então nós temos que colocar um ritmo de atividades para ele. Né? A estabilidade de um dia para o outro, ele consegue pegar as pistas ambientais, mas ele precisa ter um ritmo dentro do seu dia de atividades.
E isso, gente, que acontece com os pacientes, qual é a repercussão que vai ter? Esse paciente ele vai ter baixa adesão aos programas de reabilitação, né, como todo, ao seu tratamento como todo. Às vezes não é nem por não estar motivado, é por não conseguir, por esse ciclo sono-vigília estar bem alterado. Como se a recuperação funcional dele vai ser pobre, porque ele não tem uma adesão completa aos programas de reabilitação, e a adesão completa não é só ir para a terapia, é seguir as orientações que são colocadas, prescrições de exercícios, de estímulos e etc, para casa também. Daí ele vai precisar de um maior tempo de tratamento, né? Isso vai comprometer de alguma forma a sua neuroplasticidade, porque um sono bem regulado, um ciclo sono-vigília bem regulado, com secreções hormonais adequadas, com atividades adequadas, com repouso adequado, vai permitir que essa neuroplasticidade que acontece de maneira ainda mais forte, mais alta, logo após a lesão, ela aconteça realmente de maneira ideal, e não que ela seja comprometida, que ela seja privada, né, diminuída. E aí o reaprendizado motor, né, desse indivíduo também vai ficar perturbado, ou seja, tudo que ele não quer, mesmo que ele não tenha consciência de tal, e tudo que nós, como profissionais de saúde, não quer. A gente quer o quê? Que ele tenha uma ótima adesão a esse programa de reabilitação, que ele consiga se recuperar o mais rápido possível, sua neuroplasticidade esteja em alta, e ele volta à sua independência funcional. Possível, né, ali dentro do que é possível, numa maior brevidade. Isso é bom para ele, é bom para a família, é bom para o profissional de saúde e é bom para a sociedade como um todo, porque há ajustes, né, na saúde da população. Aí aqui eu trouxe para vocês um outro estudo. Esse estudo ele trata sobre os hábitos, né, de sono em pacientes com AVC. Necessidade de medidas de higiene do sono. Então, ele foi um estudo descritivo sobre os hábitos inadequados os hábitos de sono de pacientes com AVC. E foram 154 pacientes, sendo 90 homens e 64 mulheres, em torno de 55% deles tinham mais de 60 anos. E tinha tanto pacientes com lesão cerebral hemisférica direita quanto esquerda, né? E eles preencheram o questionário de hábitos de sono, que é um questionário que já tem validade para o Brasil. E os resultados que eles chegaram foi que 63,6% dos pacientes apresentavam-se mais de uma pessoa no quarto ao dormir. Então, eles não dormiam sozinhos, eles dormiam com pelo menos mais uma pessoa. 12,3% se queixaram de ter muito barulho no quarto em que eles dormem. 35% de ter muita iluminação nesse quarto. E desses pacientes avaliados, 5,8% fumavam, 7,8% bebiam, em torno de 70% tomavam café, faziam uso de cafeína, né? E aí, 28,6% apresentaram dificuldade de iniciar o sono, né, comprometendo a sua latência, e 37,6% desenvolveram problemas com isso aí. Então, também foram colocadas queixas de pesadelo, em torno de 11%, sensação de sufocamento, em torno de 37%, e 35% deles apresentavam muito sono durante o dia. Então, a conclusão que se chegou é que esses resultados indicam que muitos pacientes eles não seguem as medidas de higiene do sono, sugerindo a necessidade de atuação da medicina do sono, a fim de que as pessoas, né, os pacientes, eles aprendam hábitos de vida adequados, que garantam, assim, uma boa qualidade de sono e consequentemente, ciclo sono-vigília. Ou seja, a maioria deles não tem esses hábitos de higiene do sono. Isto não significa que é porque ele não teve adesão. Muitas vezes é porque ele não conhece, ele é leigo, ele não sabe que ia ter essa repercussão. Ou ele sabe que está tendo, ele já está percebendo que está tendo repercussão no seu sono, mas ele não entende como mudar aquilo ali. Então, a orientação dos profissionais de saúde, seja fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o neurologista, geriatra, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, que faz acompanhamento na atenção primária à saúde
para ele, passar essa educação em saúde, passar as orientações de hábitos de higiene do sono, procurar sempre dormir no mesmo horário, para acordar no mesmo horário, fazer refeições nos horários também para se ter um ritmo de atividades durante o dia mais adequado, né? Evitar alimentos, bebidas estimulantes à noite, como, por exemplo, chocolate, como café, muito café, bebidas alcoólicas, comidas também de difícil digestão, evitar-se à noite, procurar dormir num local silencioso, com pouco ou nenhuma iluminação, né? Que são situações que favorecem um sono mais adequado. Esse outro estudo aqui é um estudo de 2013 também, trata sobre os fatores preditivos para a qualidade subjetiva do sono e complicações de insônia em pacientes com AVC. E o objetivo foi investigar esses fatores preditivos, e era um total de 70 sujeitos, tinham 40 pacientes e 30 controles saudáveis. E eles preencheram o questionário de hábitos de sono e o índice de qualidade de sono de Pittsburgh, qualidade subjetiva do sono. E o que se chegou à conclusão... Desculpa. O que se chegou à conclusão, após os resultados, né, é que as complicações que levam a uma qualidade de sono pobre, uma qualidade de sono ruim, né, desse paciente com AVC, e mesmo a insônia, elas devem ser prioridades na avaliação do paciente e, consequentemente, na sua reabilitação, no seu tratamento, porque são pontos cruciais no sono daquele indivíduo, né, que vai repercutir em toda a sua recuperação após esse AVC. Então, pessoal, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês na web palestra de hoje. Aqui estão as principais referências. Vocês podem entrar em contato para alguma troca de ideias, alguma dúvida, alguma coisa que também não tenha ficado claro, ou queira debater mais alguns desses estudos ou outros. Fica o meu contato aqui. Para os que são cadastrados na Atenção Primária à Saúde, outro meio de comunicação é a teleconsultoria, né, que está no portal do Telesaúde, e até uma próxima web.